Olá, meu nome é Pedro Alves, matrícula 554056, e estarei apresentando meu trabalho de desenvolvimento de software para a web. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido com fundamentos da disciplina, principalmente com a parte do framework do React. Então, tudo que eu fiz foi usando o que aprendemos na disciplina e também alguns conhecimentos externos dos quais eu tive acesso e estudei por fora. Esse trabalho, ele é um gerenciador de tarefas, em que você pode cadastrar tarefas e você pode ver qual é o status da tarefa. Você pode ver qual é o status do seu card ou da sua pasta também. Então, o fluxo seria o seguinte: inicialmente nós temos esse dashboard, certo? Um dashboard bem simples, em que ele faz uma contagem geral, o total de pastas, total de tarefas, os pendentes, andamentos, concluídas e bloqueadas. Também temos ali um contador de porcentagem da taxa geral de conclusão das tasks. Então, inicialmente, nós temos também uma funcionalidade, a qual eu implementei, que é ativar o modo escuro ou ativar o modo claro. O que é isso? É basicamente uma captura da configuração do seu navegador, que ele vai usar se você estiver usando no modo claro. Assim que você acessar o host do Netlify com a minha URL, ele aparecerá claro, mas se estiver escuro, aparecerá escuro. Então, depois dessa configuração desse dashboard também geral, nós vamos para o fluxo principal desse sisteminha web. Então, o fluxo será o seguinte: você terá uma pasta. Você poderá ter uma coleção de pastas. Uma pasta, ela é basicamente um tipo de tarefa. Então, vamos colocar talvez trabalho. Vou colocar uma cor laranja e vou adicionar essa bolsinha aqui. Certo, eu criei o tipo de tarefa trabalho. Este tipo de tarefa trabalho, ao clicar nele, note que também temos as datas em que cada tarefa foi criada e cada card. Assim que você clicar nele, terá um pequeno dashboard novamente com o total de tarefas de trabalho. Então, nós podemos também adicionar uma nova tarefa. Vamos adicionar a apresentação de PowerPoint, alta prioridade, entregar até 23 horas. Vamos adicionar. Certo, então nós temos agora uma tarefa de alta prioridade para entregar até 23 horas, chamada apresentar PowerPoint. Esta tarefa nós podemos ter algumas ações relacionadas a ela. Nós podemos, primeiro de tudo, editar, nós podemos também bloquear. Aí entramos em uma parte do sistema a qual eu projetei que achei bastante interessante, principalmente com base em Solid, base em engenharia de software, que é uma disciplina correlacionada com web, que é a parte de modelagem, né, de domínio. Então, apesar de não ter um back-end, estar todo em local storage, que foi algo que aprendemos na disciplina, a armazenar em cache de computador via local storage, nós temos também uma espécie de modelagem de fluxo de trabalho dentro do nosso projeto. Então, o bloqueio ele seria o motivo por qual aquela tarefa está impedida de ser realizada naquele momento. Vamos adicionar o seguinte bloqueio: computador travado. Nós temos os tipos de bloqueio ou tipos de impedimento que eu coloquei alguns exemplos aqui. Nós temos dependência, material, cliente, financeiro, aprovação, sistema e outros. Vamos colocar material. A prioridade é alta e vamos colocar o responsável. Tema PT, PowerPoint. Ok. Note que a tarefa agora está bloqueada. Vamos adicionar uma nova tarefa de prioridade baixa que seria é, adicionar o café na máquina. Prioridade média, né? Observação, nenhuma observação. É opcional. Então, nós temos cadastrado adicionar o café na máquina, dentro do nosso card de trabalho. Novamente, nós temos as mesmas funções, só que esta função não vamos adicionar aqui como concluída, nós vamos deixar pendente, a fim de demonstração. Então, em todas, nós podemos ordenar por mais recente, por mais antiga ou por ordem alfabética,
Isto é bastante interessante, por mais antiga, note que a apresentação PowerPoint é mais antiga que máquina, portanto, está por primeiro. E vamos colocar por mais recente. Com isso, nós temos também uma ordenagem, ordenação de todas as tarefas. Seria o seguinte: note as pendentes. As pendentes nós só vamos ter adicionar o café na máquina. Por quê? Porque apesar de apresentar PowerPoint estar bloqueada, ela está pendente, sim, mas ela faz parte do outro tipo de tarefa bloqueada, que é um tipo de tarefa que ela está impedida de ser feita naquele momento. Nós temos também em andamento e concluídas. Vamos colocar ela como concluída. Note que ela veio para concluída. Então esse sistema ele está totalmente funcional dentro dessas categorias de ordenamento ou de ordenação das nossas tarefas. Então o fluxo principal é este. Então nós vamos retornar ao dashboard e ver a atualização. Olhe, note que existe um alerta de atenção, existe as pastas e o total de tarefas concluídas e bloqueadas. Esse é o nosso sistema TaskFlow. Então vamos passar um pouco pelo código. Como o React ele tem por objetivo a atualização de componentes e não a atualização de páginas inteiras, ele tem essa vantagem de reutilização de componentes. Para isso, eu vou exemplificar usando dois tipos de componentes a qual eu programei. Primeiro, um componente que seria estático, que ele não mudaria em toda a aplicação, e também um componente dinâmico, que ele se alteraria. Um componente estático poderia ser o footer. Footer é aquela parte de baixo da nossa aplicação, a qual mostrei anteriormente. Ele ficará estático porque será o mesmo footer tanto para a página inicial quanto para a página de criação de tasks. Então, ele basicamente é essa parte completa, onde nós temos divisões com total de tarefas, progressos e etc. nessa parte da barra de progresso, que é referente não somente ao componente footer, mas a toda a parte que fica o dashboard. A parte que ela é dinâmica seria esta pequena classe, uma classe que é desenvolvida por Pedro Alves Pro, que é meu nome do GitHub, e ela fica estática, ela fica aquela parte de baixo do footer de todo o sistema, de todo o componente, independente de qual página de navegação você está. Mas uma coisa que ela é totalmente dinâmica seria essa parte de dashboard. O dashboard seria aquela exemplificação, aquela parte do sistema em que nós temos as tasks, os cards e toda a parte geral que ela está enumerada e ela também está, de uma forma geral, feito um cálculo de porcentagem daquelas partes que estão completas ou não, e etc, e etc. Então, nós temos esta parte que seria o dashboard geral. Basicamente, seria uma lista de divs, onde nós teríamos o dashboard pastas, tarefas, pendentes e andamentos concluídas e bloqueadas, que seria a parte de tarefas, o dashboard de tarefas. E também nós teríamos configurações das tarefas que estão bloqueadas. Note que isto é um exemplo de um componente dinâmico. À medida em que nós adicionamos ou removemos determinadas tarefas e também adicionamos ou removemos determinadas configurações de tarefas e status de tarefa, ele vai se alterando à medida em que o fluxo do sistema corre. Então, por isso ele é um componente que ele é dinâmico. Ele não vai mudar toda a classe de dashboard ou, por exemplo, toda a classe de filtro. Não, se nós atualizarmos a parte de pastas, ele vai mudar a parte de pastas. Se nós colocarmos uma tarefa como concluída, ele vai mudar essa parte de concluída e vai mudar essa parte de pendente. Então, vai ser uma atualização do componente e não uma atualização da tela como um todo.